Estamos aqui hoje na nossa terceira entrevista do Café com Nietzsche, com o professor Oswaldo Giacoia, que é professor da Unicamp, que dedicou aí sua vida ao estudo de inúmeros temas envolvendo filosofia, e uma das suas especialidades é exatamente Nietzsche. Então, hoje, falando de Nietzsche e o pensamento científico, eu gostaria de saber o que o professor tem a nos dizer sobre esse personagem, que é tão controverso no século XIX e que ultimamente tem sido tão, digamos, popular entre jovens e até mesmo estudiosos da área. O que o senhor tem a dizer, professor? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a você pela oportunidade que você generosamente me concede por essa entrevista. Eu fico muito feliz e honrado com essa ocasião de poder dialogar com você e estender esse diálogo a outras pessoas também. Em relação à pergunta que você me faz, eu acho que, dentre os filósofos contemporâneos, Nietzsche talvez seja aquele que nos tenha legado um pensamento cuja relevância e atualidade mal possa ser exagerada, porque de fato os conceitos fundamentais e as implicações e desdobramentos do pensamento de Nietzsche, elas tocam questões que são para nós hoje vitais, em particular no que diz respeito à configuração do mundo contemporâneo, inteiramente dependente de recursos que são provenientes da ordem da ciência e da tecnologia. Então, embora não se possa dizer que Nietzsche seja, nos termos técnicos, um filósofo da ciência, talvez, do ponto de vista filosófico, Nietzsche tenha sido, de fato, o pensador que antecipou, pela reflexão, todos os problemas magnos de um mundo planetariamente configurado pela ciência e pela técnica. Perfeito. Agora, no século XIX, professor, com todas as transformações que nós conseguimos enxergar, a ciência sendo uma protagonista nesse aspecto, como pensadores científicos, escritores e pesquisadores influenciaram Nietzsche e como ele absorveu essas ideias científicas na sua época? Olha, para mim Nietzsche foi realmente um pensador privilegiado. Ele conseguiu captar o que seriam os movimentos que, de alguma maneira, estavam naquele momento em gestação e que seriam os responsáveis pelos rumos futuros da sociedade ocidental. Então, quando Nietzsche coloca o problema da morte de Deus, em última instância, aquilo a que ele está se referindo é quais são as consequências de um mundo no qual as referências que até então funcionaram como os nossos indicadores, as nossas bases de sustentação para a cultura, para a civilização, para a sociedade, e ao mesmo tempo que são as referências de orientação para o pensamento e para a ação do homem na história, o que é que significa quando essas grandes referências elas acabam se esvaziando, tanto do ponto de vista do seu conteúdo, quanto do ponto de vista do seu valor e da sua cogência. Portanto, o que Nietzsche antecipa pelo pensamento é a secularização dos valores que foram herdados da religião, que depois foram transformados em valores morais e que passaram a dar sustentação aos próprios valores epistêmicos, lógicos, cognitivos, como, por exemplo, verdade e falsidade. O que acontece quando
este repertório de valores é ele próprio posto por exigências que são próprias da lógica da ciência, os colocam sob suspeita. Então, perguntas do tipo até que ponto a verdade pode efetivamente ser incorporada significa até que ponto uma crítica do conhecimento pode ser levada até as suas últimas consequências. Quanto nós suportamos de uma crítica como essa? Então, isto, para mim, mostra como Nietzsche, por um lado, está inteiramente inscrito nessa tendência de autodeterminação da humanidade herdada das luzes, mas até que ponto também ele reflete sobre os dilemas e os impasses que decorrem de uma autodeterminação absoluta. Perfeito. Naquele período, né, um período também de, como a gente coloca, de grandes transformações, Nietzsche sabe ponderar os ganhos do pensamento científico para o homem e também as suas o débito, né, o déficit disso. Qual seria? Qual era o papel da ciência que Nietzsche via na sua época, para as épocas futuras, e também aquilo que ele criticava no pensamento científico? Então, eu acho que isso se deixa responder de uma maneira bastante sóbria em termos de Nietzsche, né? Nietzsche tinha na ciência, e ele está, quando se refere a isso, certamente, os modelos são as ciências formais e a ciência da natureza, quer dizer, basicamente lógica, matemática, física. O que é que ele tem em vista? Ele tem em vista um tipo de pensamento rigoroso, um tipo de pensamento metódico, um tipo de pensamento que é capaz de colocar limites aos arroubos da metafísica, que é capaz de ser, digamos assim, sóbrio em relação aos arrebatamentos, aos delírios de onipotência que são próprios da fantasia que vem da moral, que vem da religião, etc. Então ele diz, olha, o pensamento científico pode nos servir de modelo em relação a esse tipo de modéstia e sobriedade, mas, por outro lado, o pensamento científico ele é capaz de trazer, embutido nele mesmo, também uma pretensão delirante. Ou seja, a pretensão de que as suas hipóteses correspondam à estrutura ontológica do real. Quer dizer, o pensamento científico corre o risco de trazer embutido nele mesmo um dogmatismo e uma tendência a fechar-se à autocrítica. E isto é nefasto, porque a partir desse momento, aquilo que são os modelos experimentais, os modelos matemáticos, que na verdade são apenas esquemas de interpretação, eles passam a ser assumidos como uma fotografia da estrutura do real e aí assumir compromissos pesados do ponto de vista metafísico, ontológico, fundamentalmente dogmático, como se o conhecimento que nós temos nesse momento, o grau de conhecimento alcançado por nós nesse momento, fosse absolutamente objetivo, universal, necessário e não apenas uma perspectiva sobre o mundo da qual nós somos capazes em função do desenvolvimento atual do nosso conhecimento. Ou seja, perspectiva. Por exemplo, tomar o conhecimento físico do seu tempo como um conjunto de hipóteses que são tentativas de aproximação daquilo que acontece, mas nada mais do que isso. Mas essa descrença, né, de que se pode descrever o mundo de maneira 100% verídica
O Nietzsche, de certa forma, é herdado, né? Desde o David Hume isso já era colocado. Kant também abandona essa ideia. Será que Nietzsche, de certa forma, está inserido numa linha de pensamento que já vinha sendo posta em prática? Olha, você faz menção a dois autores que eu gostaria muito de considerar de maneira muito séria, né? Comecemos com Kant. É claro que toda a crítica da razão pura é uma maneira, é um grande programa e um grande projeto de mostrar as condições transcendentais de possibilidade do conhecimento que, obviamente, remetem à estrutura ou a estruturas da subjetividade, né, que, de alguma maneira, configuram o real, o campo de conhecimento objetivo possível a partir de elementos que são próprios do sujeito. Mas, em nenhum momento, no caso do programa crítico kantiano, há uma renúncia à ideia de objetividade. O conhecimento científico é um conhecimento que, de fato, é universal e necessário. Ele é objetivo, né? Ele está ligado ao que se produz, de fato, no campo da realidade, e o que você poderia chamar de subjetivo aí, no caso do conhecimento científico para Kant, são, em primeiro lugar, as formas a priori da sensibilidade, os conceitos puros do entendimento, que estruturam a objetividade possível, o campo possível da objetividade. Então, não se pode dizer que haja, digamos, relativismo do conhecimento aí. No caso de Hume, idem, embora Hume não ancore o conhecimento científico num esquema rígido de formas a priori, como é o caso de Kant, existem regras de associação em Hume que são regras que, em última instância, fazem parte da natureza humana e que valem para o homem em geral. Ora, em Nietzsche, a ideia mesma de uma natureza humana é colocada em questão. Uhum. Então, você tem essa, digamos assim, por um lado, claro que ele está ligado a essa tradição, por outro lado, ele leva essa tradição ao seu paroxismo. Ele vai mostrar que, é claro, o conhecimento científico é objetivo, não resta a menor dúvida, mas a objetividade do conhecimento científico não depende nem de uma natureza humana, tal como pensada por Hume, nem de um a priori rigoroso, tal como pensado por Kant. Ela é fundamentalmente histórica. Então, há uma historicidade do devir humano, da história humana. Essa historicidade está ligada a condições que são de natureza psicológica, são de natureza social, são de natureza histórica e, fundamentalmente, linguística. Então, como Nietzsche vai dizer em vários dos seus textos, o mundo estruturado segundo um universo de pensamento que brota de uma raiz linguística, por exemplo, indo-germânica, ele tem uma certa maneira de configuração. Isso é diferente de um outro tipo de configuração possível do universo. Então, essa ideia de que o perspectivismo não é um relativismo banal, o perspectivismo não põe em questão a ideia de uma objetividade possível, eu acho que isso pela primeira vez foi enunciado por Nietzsche. Na época de Nietzsche, qual era o papel que ele almejava para o empreendimento científico? O que ele enxergava ali, ele como sendo um médico da modernidade, avaliando todos esses sintomas, né, da sua época, o que ele acha que deveria mudar ao longo da prática científica?
Olha, eu tenho a impressão que aí 2 pontos, pelo menos, mereceriam atenção. Em primeiro lugar, o aspecto metodológico. Acho que a ciência, em particular, aí, no caso, a ciência da natureza e a matemática, elas oferecem para Nietzsche um modelo de pensamento rigoroso, pensamento sistemático, um pensamento, digamos assim, que se diferencia e é isento de problemas, de impasses que são sempre reiterados quando nós pensamos em termos da filosofia tradicional e, em particular, da metafísica. O método científico apresenta para Nietzsche um modelo de disciplina do pensamento, limpeza do pensamento, rigor intelectual, que ele acha que é alguma coisa que deve ser também uma característica da filosofia. Filosofia é crítica por excelência e deve almejar esse tipo de, digamos assim, asseio, né, de rigor, de disciplina que as ciências oferecem. E até mesmo probidade, né, professor? Isso. Porque ele acusa muito, né, que ao longo do conhecimento se teve pouca probidade. Né? Isso. E você percebe que isto já é um gancho que leva, digamos assim, da ciência propriamente para a crítica da moral. O asseio científico, o rigor científico, digamos, esse tipo de limpeza que você tem no pensamento científico deve vigorar também no campo do pensamento em geral e, portanto, iluminar esse território sombrio que é a permanência e, digamos assim, a vigência inconsciente de categorias morais no âmbito do pensamento, no âmbito da reflexão sobre o real. Então, desse ponto de vista, a metodologia da ciência é um grande aliado e algo que deve ser, de fato, admirado e visto como modelo. Em segundo lugar, e diferentemente da metafísica, que no fundo é um conjunto de promessas não realizáveis, né, o conhecimento científico acaba sendo a forma moderna mais evidente e, ao mesmo tempo, mais vigorosa de vontade de poder. A ciência é o modo pelo qual as forças da natureza são colocadas a serviço dos interesses humanos. Então, é através da ciência que a vontade humana de poder acaba, digamos assim, chegando ao seu máximo de realização. Ou seja, a ciência permite ao homem um controle e um domínio sobre a natureza. Isso é verdade, e isso não pode ser negado, e acho que isto é alguma coisa que Nietzsche valoriza muito na ciência. Agora, Nietzsche é o precursor da percepção de que há um risco muito grande em transformar aquilo que a ciência tem de potencial positivo a oferecer em uma espécie de instrumento de escravidão e de sujeição. Então, isso vem desde a transformação das categorias da ciência em dogmas de uma nova metafísica, até esta, no caso de Nietzsche era ainda uma antecipação, dessa espécie de escravidão que nós mesmos acabamos por assumir dos próprios produtos que nós científica e tecnologicamente construímos. Então, ao mesmo tempo que a ciência nos emancipa e nos torna senhores da natureza, ela pode também nos tornar escravos de um tipo de dinâmica
e de um tipo de lógica que se desenvolve por si mesma, autonomizada, e que nos transforma a nós mesmos em objeto ou em, vamos dizer assim, dominados por esse tipo de processo. O dogmatismo científico, o dogmatismo na ciência, é algo que preocupava não só a Nietzsche, mas certamente preocupava muitos pensadores naquele período. E eu cito um físico, filósofo, que foi muito importante, que é o Boltzmann. O Boltzmann era um profundo crítico dessa tentativa de se dogmatizar a ciência, né? E certamente é uma... Com certeza. E eu pergunto assim, Nietzsche estava inserido aí nesse contexto de pensadores? Certamente teve contato com isso, né? Com certeza. Tanto é que ele vai, não só estava inserido, como ele vai dizer, a ciência não é o oposto, digamos assim, do ideal ascético, quer dizer, ela não somente não se opõe a essa herança que vem lá do ascetismo religioso, passando pelo ascetismo metafísico, etc., como este ideal de verdade a todo preço é uma espécie de nostalgia do absoluto, e enquanto nostalgia do absoluto, uma derivação dogmática do velho ideal metafísico, do incondicionado. Perfeito. Ou seja, da sombra de Deus. A sombra de Deus, ela continua atuando sob a forma do incondicionado, sob a forma, digamos assim, de um ideal de objetividade, etc., que a ciência incorpora. A vontade de verdade a todo preço, esse ideal de objetividade pura, ou, se você quiser, essa ideia de uma desvinculação do saber científico de toda e qualquer ordem de condicionamento histórico, social, etc., que vai resultar justamente no positivismo moderno. Isto é, por assim dizer, a última transformação do ideal ascético, ou seja, a última figura da nostalgia do absoluto. É uma forma de niilismo? Com certeza. Com certeza, porque quando você não tem mais Deus, você não tem mais essa ideia do suprassensível, qualquer subrogado que você coloque nesse lugar não se sustenta, porque o lugar não se sustenta mais. Então não adianta, você coloca lá hoje a física, amanhã a economia ou qualquer outra, mas o lugar não tem mais, digamos assim, condição de suportar um substituto do absoluto perêmpto. O absoluto está perêmpto. Então, isso vai ser, a cada momento da história, vai gerar uma nova frustração. Certo. Perfeito. A consequência disso é o sentimento do vazio, do niilismo. Que o Deleuze vai dividir aí de maneira didática. Isso. Entendi. Perfeito. Nietzsche certamente é um pensador que influencia bastante o século XX. Como o pensamento do Nietzsche, né, de que maneira ele influenciou, a quem ele influenciou nesse período aí que, infelizmente, o Nietzsche não viveu para ver, né, mas que ele tinha grandes expectativas para os séculos seguintes? Olha, eu acho que a influência que o pensamento de Nietzsche exerce no século XX, ela se espraia por todos os, digamos assim, os domínios ou as esferas da cultura, né? É uma influência que se dá no plano da moral, no plano da arte, no plano da ciência, no plano das normatividades, por exemplo, no plano da política, no plano do direito. Realmente é um pensamento que, de certa maneira, se apresenta como um desafio do qual não se pode passar ao largo no século XX. E, sobretudo, porque o pensamento de Nietzsche coloca as questões com as quais o século XX vai se confrontar da maneira, digamos assim, mais dramática. Isso em todos os planos. No plano, por exemplo, da arte,
diferentes transformações no domínio da arte, no plano da educação, as diferentes modalidades de pedagogia, de planos de educação, no plano da política. Eu acho que, por exemplo, o pensamento de Nietzsche vai estar ligado às experiências políticas mais importantes do século XX, em particular aos totalitarismos do século XX. Nietzsche vai ser reivindicado pela esquerda, pela direita, etc., como um grande pensador. E Nietzsche vai, sobretudo, exercer um pensamento no século XX que eu acho assim seminal, porque ele vai preparar as questões que levam além do século XX. Por exemplo, a questão do humanismo. Sim. A crítica do humanismo, que vai levar ao pós-humanismo, ao transhumanismo que nós estamos discutindo hoje, isso está presente em Nietzsche. E, no fundo, esse problema que é o problema do nosso mundo hoje, que é a questão da técnica. Um universo totalmente configurado, planetariamente configurado. O que é mais importante, hoje não se fala mais apenas em configuração planetária através da tecnologia, mas a gente já está para além do planetário. A tecnologia hoje tem ambições intergalácticas. E eu acho que isso é uma questão que o Nietzsche coloca desde o nascimento da tragédia. Então, a filosofia da vontade de poder, o Heidegger percebeu isso com toda clareza, de fato, coloca as questões fundamentais do nosso tempo. E no que tange, professor, a influência de Nietzsche sobre o Freud, sobre a psicanálise? Isso certamente tem um papel importante e gera muitos debates, se Freud absorve ou não alguns pressupostos enunciados pelo Nietzsche. Olha, com certeza sim. Eu acho que Nietzsche e Freud são dois pensadores que detectam e refletem sobre problemas que são fundamentais, essenciais da vida psíquica humana. Acho que eles são pensadores do processo de hominização, do devir homem, e do que é que isso significa, portanto, o que é que o tornar-se homem do ser humano traz consigo de problemático. Eu acho que isso tanto Nietzsche quanto Freud viram. Agora, o fato de que ambos comunguem de certas noções, como inconsciente, etc., não pode apagar a diferença de registro entre esses dois pensamentos. Acho que a confluência entre resultados a que eles chegam não elide o fato de que Nietzsche é um filósofo e Freud, em última instância, é um médico, é um clínico, e que, portanto, pretende construir todo um discurso teórico, ao qual ele dá o nome de metapsicologia, com base na prática clínica. O que não quer dizer que, digamos, não exista uma aproximação possível entre os dois pensamentos. Existe e muito, a ponto de ser surpreendente que certas noções, como, por exemplo, a noção de pulsão, como, por exemplo, os destinos das pulsões, como, por exemplo, repressão, sejam bastante próximas. Por exemplo, ressentimento, sejam, digamos assim, chega até a assustar, São assustadores, mas não dá para reduzir uma coisa a outra, porque os registros teóricos de onde essas duas contribuições provêm são diferentes. Mas a maneira como Nietzsche chega a essas conclusões, que de certa forma nós podemos enxergar traços na psicanálise, são por caminhos distintos aos do Freud, Sim. E talvez até por
por conta das suas experiências de vida. Conte um pouco, professor, sobre isso. Então, acho que eu tenho a impressão que uma coisa precisa ser dita a esse respeito, né? Freud chega às suas conclusões e às suas teorizações a partir dos caminhos que lhe são próprios, que são da prática científica, da prática médica e depois, fundamentalmente, da clínica psicanalítica, enquanto que Nietzsche provém, em primeiro lugar, do campo da filosofia, do campo da filologia. Eu acho que isso é muito importante destacar, quer dizer, de uma reflexão sobre a herança cultural do Ocidente. E, muito importante, Nietzsche é um observador muito arguto. O campo de observação de Nietzsche, a importância que Nietzsche dá para a observação, não só dos seus próprios processos, mas também dos movimentos da sociedade, é muito importante. Então, Nietzsche não é um filósofo de gabinete, não é um filósofo de Torre de Marfim, não é um professor de filosofia, é alguém que observa com muito cuidado aquilo que acontece com ele mesmo e aquilo que acontece em torno dele mesmo. Um rigor que ele observa, né, como nós estamos falando, até mesmo na prática científica, né, fazer da sua vida um experimento. Com certeza. Com certeza. Mas falando da ideia de sombra de Deus, que nós havíamos colocado anteriormente, nós vivemos ainda, professor, sobre essa sombra de Deus que o Nietzsche já anunciava no Gaia Ciência? Na minha opinião, sim. Então, na medida em que nós perdemos esta dimensão de um absoluto transcendente, tal como ele era posto, né, no passado, nós substituímos esse absoluto transcendente por algumas figuras, ainda que sejam imanentes, às quais nós atribuímos os predicados do absoluto. O progresso, por exemplo, a lei moral, um mundo melhor, o reino de justiça para todos os homens, etc. Eu acho que todas essas figuras que nós colocamos hoje como figuras do ideal, né? De um ideal para o qual nós estamos nos dirigindo, ou o ideal que deve nortear a nossa vida social, os nossos planos políticos. Hoje se diz, como um retrato desse ideal, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, etc. Tudo isso, a meu ver, se não for, não que isso deva ser, digamos, descartado, mas isso deve ser assumido criticamente, sob pena de ser um artigo que você coloca no lugar do absoluto perdido há algum tempo. E, portanto, cumpre a função de sombra de Deus. Nós, então, atravessamos, né, esses 2 séculos que o Nietzsche tinha grandes expectativas para ele, ainda um século permeado de niilismo. Com certeza. Basta você pensar no que significou, por exemplo, o socialismo real, né? Essa ideia de uma sociedade absolutamente justa, na qual você teria a reconciliação do homem com o homem, que se tornou uma tirania e um totalitarismo feroz, homicida, né, sob o stalinismo. E, no caso da democracia liberal, como é que isso pode levar a formas brutais de exploração, de opacidade, de destruição, como essa que nós estamos vivendo nesse momento, assim chamado liberal, democrático. Isso também é uma espécie de sombra do Deus morto. E na própria ciência, né? A metafísica aparentemente encontrou formas de sobreviver ao longo da ciência. Em que formas o senhor enxerga? Com certeza. Olha, nessas, digamos assim, afirmações sempre dogmáticas, né? De que você pode
através de configurações que são históricas, né, que são bastante determinadas do saber científico, encontrar aí uma verdade absoluta. Eu acho que muito do que hoje se fala sobre inteligência artificial, robótica, etc., passa muito por essa utopia de um absoluto, de uma espécie de, vamos dizer assim, recriação, de redenção, de sonho de eternidade. Afinal de contas, nós vamos ser capazes de construir um homem que seja imortal, imune à doença, a todas as mazelas da finitude. Tudo isso, de novo, é a sombra do Deus morto. No que tange esse conceito na ciência, nas ciências da natureza também, nós enxergamos um pouco disso, né? Com certeza. Para não falar, por exemplo, nesses ideais de transhumanistas, né, que hoje estão na ordem do dia, né, de que você vai, em 50 anos, superar a mortalidade, etc. Mas o que me parece mais importante nisso tudo é que nós vivemos o tempo todo à procura de uma forma de elidir o fato básico da nossa existência, que é o sofrimento, que é a dor, né? E a cada dia aparece um substituto novo, né? Então aí você tem as mais variadas invenções da indústria farmacológica, os projetos mais mirabolantes. Essa proliferação das igrejas neopentecostais. Isso, no né? país. Que você consegue isso ou via farmacológica ou diretamente através de um recurso da divindade, né? Sim. Então, a teologia da prosperidade, etc. Tudo isso é sombra do Deus morto. E, além disso, você tem essa ideia que hoje faz tanto sucesso aí, que nós vamos construir, replicar inteiramente o cérebro humano através de inteligência artificial, etc. E eu me pergunto, o que é que significa isso? Isso significa realmente uma ampliação, uma superação da limitação humana ou uma redução mais brutal ainda do pensamento humano a um simples dispositivo de processamento de informação? Isso está no Nietzsche. Isso me lembra, professor, fazendo uma citação ao Alex de Tocqueville, que escreveu O Antigo Regime. Ele fala que a Revolução Francesa, embora ela tenha sido emancipadora, se eu não me engano, logo nos primeiros capítulos, embora ela tenha sido emancipadora, ela teve caráter, teve caráter religioso em sua operação. Claro. Ela foi pregada, em outras palavras. Isso, de certa forma, é o que acontece. A gente sempre visa romper com a tradição, mas acaba conservando algumas características dela. Isso é o que o Nietzsche diz o tempo todo, né? Na verdade, quando você pensa que rompeu definitivamente com a sua herança religiosa atávica, você está simplesmente atualizando isso de maneira inconsciente. Isso é. E quais são os mecanismos, né, que Nietzsche cria, ou o que ele vislumbra para poder sempre se precaver contra esse tipo de coisa? Autocrítica. Autocrítica, sempre. Para dizer isso de uma forma muito simples, evitar a asneira. O que significa ser asno para Nietzsche? Acreditar dogmaticamente nas suas próprias posições últimas, achar que aquilo que você acaba de conquistar é a verdade definitiva. A partir do momento que você adquire uma espécie de tranquilidade pacífica de que você está de posse da verdade, você se transformou num asno. Então você é só capaz de dizer amém, 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 e não é mais capaz de pensar contra si mesmo, pensar
fazer com que o pensamento seja capaz de pensar contra si mesmo, é manter o pensamento vivo. E é uma das formas de combater esse tipo de coisa. A única, na verdade. É a única forma. Perfeito. Então, professor, muito obrigado. Foi realmente uma conversa muito prolífica. Obrigado. E obrigado a todos que estão nos assistindo. E eu é que agradeço. Tá? Ok. Um abração.